Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma videoaula para os alunos do segundo ano e vamos iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade que foi para casa na aula passada. Então, na nossa aula passada, tivemos aulas de geografia e os alunos do segundo ano levaram para casa a atividade da página 329, né, para ser executada. Então, vocês vão pegar o livro de geografia e abrir justamente aí nessa página, página 329. E vão encontrar aí este conteúdozinho, esta página aí, né? Falando sobre os serviços públicos. Então, vamos iniciar a nossa correção. O primeiro fala, explica o que são impostos. Impostos é um dinheiro obrigatoriamente cobrado de cidadãos e empresas com o objetivo de financiar obras e serviços públicos. Então, a resposta é bem grande, a prova vai repetir de novo, viu? O imposto é um dinheiro obrigatoriamente cobrado de cidadãos e empresas com o objetivo de financiar as obras e os serviços públicos. 2. Como você estudou, as pessoas que vivem no lugar, seja na zona urbana, que é a cidade, ou na zona rural, que é o campo, precisa receber alguns serviços básicos. No lugar em que você mora, há postos de saúde, né? Então você pensa aí, no bairro que você está, tem posto de saúde? Vocês vão assinar lá, ou sim ou não. Tem limpeza pública, aí a gente vai colocar assim, né? Porque graças a Deus nossa cidade passa, né? A limpeza pública, passa lá o caminhão recolhendo o lixo, né? 3 vezes por semana. A água encanada, aí a gente vai assinar lá, sim também, né? A Compesa, apesar de que às vezes nos deixa na mão, mas na casa de vocês tem água encanada. Destino certo para o lixo, sim, né? Se a gente coloca fora e a coleta passa, então a gente está dando o destino correto, não está jogando lixo nos terrenos baldios. Boa distribuição de alimento, transporte coletivo, área de lazer. Então, todas essas respostas precisam ser pessoais, é de acordo com o ambiente onde vocês moram, né? Pense aí no bairro que você está, pede ajuda aí à mamãe, ao pai, ao irmão mais velho, para saber se esses serviços públicos, que são tão essenciais para todos os cidadãos, existem, né? Acontecem aí no bairro onde vocês moram. 3. Converse com seus familiares e conhecidos para saber mais sobre a qualidade dos serviços públicos prestados no lugar em que você mora. Depois, troque ideias com os colegas e responda: o que mais pode ser feito para melhorar a qualidade de vida no lugar onde você mora? Então aí você vai perguntar, discutir com a mamãe, né, com o papai, se esses serviços públicos aqui da cidade de Petrolina, né, que é a cidade que nós moramos, é satisfatório, assim, se acontece. E se não é, o que poderia ser feito ainda para melhorar, né? A Pro acha, assim, que Petrolina tem, né, até uma qualidade nos serviços públicos, mas claro que sempre pode melhorar, principalmente na questão da educação, né, da saúde. O que precisaria ser feito aí? Mais investimentos, né? Uma parcela maior de dinheiro ser investido nessas situações aí, nesses campos, que são muito mesmo essenciais para todos nós, que é a questão da educação, da saúde, da segurança. Então, investir, quanto mais fosse investido, melhor seria esse serviço público. Nossa atividade hoje era pequenininha, né, bem tranquila. Então a Pro agora vai pedir a vocês que coloquem a data da correção
Lembrando que a Pro passou uma atividade para vocês de redação e ninguém do segundo ano mandou para a Pro atividade. Então, até agora, aquela atividade de produção de texto está em aberto, né? Ninguém mesmo fez a atividade do segundo ano, aí o segundo ano não fez a atividade de produção e a ProGil precisa dela. Então, façam e enviem aí, tirar foto da atividade, de preferência com o celular aí na horizontal, que ele é deitado, né? E manda para o meu WhatsApp pessoal, para a Pro fazer a correção, gente. A Pro colocou lá uma atividade, não foi para preencher espaço, não. Foi para vocês realmente fazerem. Então, ó, os pais aí, ó, do segundo ano estão em débito com a questão da atividade de produção de texto. A Pro tá aí bem ciente de quem mandou e quem não mandou, viu? Então vamos aí para a nossa aula de hoje, que é a nossa aula de história. E vocês aí, alunos do segundo ano, vão pegar o livro de história e vão abrir aí na página, deixa eu Pro aqui dizer para vocês. Um minutinho, página 266. Então, vão encontrar aí na página 266 esse conteúdo aqui, ó. Profissões que desapareceram. Tá. O que a gente vai descobrir aí sobre esse conteúdo? Sobre esse conteúdo, a gente vai conversar sobre profissões, né, trabalhos que existiam no passado e que eram muito essenciais, né, de acordo com aquela época, mas ao longo do tempo, né, com a modernização, o homem foi criando outra tecnologia que substituiu esse trabalho. E aí, consequentemente, ao longo do tempo, esta profissão foi desaparecendo. Como existem profissões agora da atualidade que também irão desaparecer ao longo do tempo. Então, vamos aí descobrir, né? Ó. Com o avanço tecnológico e até mesmo a mudança de comportamento, algumas profissões foram substituídas por outras ou simplesmente desapareceram. Analisando os rumos da história e o atual cenário do mercado de trabalho, é provável que outros ofícios se tornem ultrapassados e também deixem de existir. Então, o que ele quis dizer aí para vocês com essa observação? Ele quis dizer que um dos pontos principais para o desaparecimento dessas profissões foi o avanço na tecnologia, né? Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa mulher, essa imagem aí que a Pro trouxe para vocês, está representando uma telefonista. Naquele tempo, quando foi inventado o telefone, ele era considerado um avanço tecnológico muito grande, mas ele ainda não tinha tantas funções como tem o nosso telefone atual, né? O nosso telefone atual, ele é extremamente moderno porque ele é câmera, ele é relógio, ele é calculadora, você liga, ele é um computador portátil. Mas naquele tempo existia ainda a necessidade dessa profissão, que era chamada de telefonista. E o que essa moça fazia, Pro? Então vamos descobrir o que ela fazia. Ó. Quando surgiram os telefones, não era esse aparato tecnológico que conhecemos na atualidade. Apesar de ser uma novidade para a época, os telefones possuíam menos funções e precisavam da telefonista para a ligação ser realizada. Então, se eu fosse ligar para alguém, primeiro eu tinha que ligar para essa mulher e ela que completava a ligação para a outra pessoa que eu queria conversar. Então percebam que essa função aí, esse trabalho, esse ofício era importantíssimo, né, naquele tempo. Porque sem o auxílio da telefonista, o que ia acontecer? Ninguém ia conseguir fazer a ligação. Hoje não, hoje na tecnologia não precisamos do auxílio dela, né? Automaticamente, quando você liga para alguém, né, todo o avanço dos satélites que fazem com que a telefonia móvel seja tão importante, então eu ligo, o que acontece aqui agora? O sinal do meu telefone vai lá para o satélite no espaço,
e ele vai procurar o sinal daquele telefone que eu estou ligando, né? Então não há mais a necessidade dessa mulher aí fazer a ligação, porque agora quem procura o meu telefone discado é o satélite. Então, essa profissão, na atualidade, no ano de 2020, ela não existe mais, ela desapareceu. Tinha essa daí também, essa moça que escrevia nesta máquina, era chamada máquina de escrever, e o nome dela era datilógrafa, né? Era uma profissão comum nos escritórios. Os datilógrafos facilmente encontravam emprego. Por que eles encontravam emprego com facilidade, gente? Porque as pessoas precisavam de digitadores, né? Pessoas que digitavam documentos, e o computador ainda não existia. Então, como o computador não existia, quem digitava tudo, quem escrevia tudo, era essa profissão, né? Necessariamente não precisa ser uma mulher. O datilógrafo, ele era quem digitava tudo que acontecia nos escritórios. Hoje a pessoa digita sozinho ali mesmo o seu documento porque existe o computador. Mas essa profissão, até um tempo passado, era muito importante. Todo mundo que tivesse esse ofício de datilógrafo conseguia emprego com muita facilidade, porque todos os escritórios precisavam desse tipo de profissional. Hoje não existe também mais essa profissão, né? Porque digitar hoje é uma coisa tranquila para todo mundo, né? Você faz isso no seu computador, no seu celular. Então percebam que o que foi dito no início desse slide é verdade, né? O avanço tecnológico fez com que algumas profissões fossem deixadas de mão ao longo do tempo. Mas também existem profissões que deixaram de existir porque a mudança no comportamento das pessoas, o jeito que a sociedade é hoje. Ó, isso aqui, o nome dessa profissão era o quê? Era o motorneiro. Ele conduzia bondes. Antigamente existia, né? Aí nas cidades, parece até um tipo de ônibus, vamos dizer assim, um tipo mais antigo de ônibus, onde as pessoas pegavam para se locomover de um lugar para outro. Só que eram os bondes. Existem algumas cidades no Brasil que ainda tem esse tipo de transporte, mas só como questão de turismo, né? As pessoas vão para ver como era na antiguidade, né? Antigamente, essa condução feita por esse tipo de veículo. Não que esse veículo seja utilizado como transporte coletivo na atualidade, mas houve uma época no nosso país onde as pessoas, para irem de um lugar para o outro, utilizavam os bondes, e aí precisava de quê? Do motorneiro, que era tipo o motorista desse bonde. Quando não existia energia elétrica, né, a energia elétrica ainda não tinha sido criada, o que acontecia? Existia aí uma pessoa somente para acender os lampiões a gás das ruas. Pensa aí, segundo ano, hoje quando anoitece, né, o que acontece? A rua toda se acende, né, os postes todos se acendem, e ali não precisa de ninguém para fazer isso. Vocês sabiam disso? Não existe uma pessoa que vai lá e liga o interruptor e acende os postes, não. Por quê? Porque eles acendem de acordo com o escuro. Por isso que vocês percebem que quando chove e fica muito nublado, muito escuro, os postes não apagam. Por quê? Porque existe um sensor neles que fazem com que perceba o escuro e automaticamente ele fica aceso. Então é tudo uma modernidade, né? A gente imaginava o quê? Que tinha alguém que ia lá e acendia os postes, né? Quando eu era criança eu imaginava isso. E quando ficava de noite tinha uma pessoa exclusiva, né? Só para acender os postes da rua, mas não é assim que funciona, né? Os postes eles acendem automaticamente de acordo com esse sensor. Quando o sensor percebe que escureceu, o que acontece? Os postes da iluminação pública acendem. Mas lá, antigamente, não existia energia elétrica, né? E as pessoas precisavam de quê? Para iluminar as ruas, existiam os postes, só que esses postes eles eram abastecidos com
gás. E essa pessoa aí, esse senhor, ele era encarregado de acender os lampiões da rua. Devia ser uma trabalheira, né, gente? Para acender rua por rua. E aí essa profissão, quando chegou a energia elétrica, foi o que aconteceu? Deixou de existir também. E antigamente também existia uma pessoa que passava nas ruas, né, vendendo leite. Hoje a gente quer comprar leite, vai aonde? No supermercado, né? Para trazer leite para casa, precisa que eu vá ao supermercado e compre leite. Mas existia um tempo no Brasil, houve um tempo no Brasil, onde passava, essa pessoa era o leiteiro, ele passava de casa em casa vendendo leite, as pessoas compravam. Com a modernidade, o surgimento dos supermercados, né, as pessoas perderam esse hábito de comprar o leite na porta e passaram a trazer o leite do supermercado. Nesse tempo atual, no ano de 2020, já existem algumas profissões também que estão correndo o risco de sumir, né, de desaparecer. Todas essas que a Pro trouxe para vocês, elas já desapareceram, elas já não fazem mais parte do nosso cotidiano, então a gente já não vê nenhuma dessas profissões sendo solicitadas. Mas agora, essas que a Pro vai apresentar, elas ainda existem, mas estão correndo sério risco de deixarem também, né, de existir, em função também de algumas modernidades. Então vamos aí. Enquanto os avanços tecnológicos vão surgindo novas profissões e oportunidades de emprego, outras funções começam a desaparecer rapidamente. Que funções são essas? Ó, a pessoa que amola, né, faca, essas coisas assim, ainda tem, você ainda encontra em algumas cidades, como é o caso aqui da nossa, pessoas que fazem esse trabalho, né? Mas é uma coisa que cada vez menos as pessoas recorrem, né? A gente quase não conhece alguém que pega a sua faca, seu alicate e voa ali naquele lugar mandar amolar, né? Isso acontece ainda, mas cada vez com menos frequência. O carteiro, né, também vai ser uma das profissões que ao longo do tempo vai sumir. Por quê? Porque as pessoas hoje não mandam mais correspondência, né, de cartas para o correio, de boletos. Então, recorremos o quê? A internet, né? Você manda uma mensagem por e-mail, que é uma carta que chega na mesma hora, uma carta eletrônica que chega na mesma hora que você enviar, e quando você precisa recorrer ao pagamento de boletos, você também faz via internet. Então essa profissão do carteiro também corre um sério risco de deixar de existir. E as pessoas, né, que fazem programações de viagem, os agentes de viagem. Hoje em dia, a agência já faz aquele pacote, já coloca na internet, você já vê tudo lá que tem, né? Então, é muito difícil você ter que recorrer a essas pessoas para ela fazer uma programação de viagem para você. Você mesmo consegue fazer isso sozinho, então por isso que essas profissões, ao longo do tempo, também estão com sério risco de deixar de existir. Muitas profissões ainda sobrevivem em alguns lugares do Brasil, né? Como a Pro falou, é o caso aí do amolador, que aqui a gente ainda tem o hábito de mandar amolar o nosso alicate, a nossa tesoura, mas assim, é uma prática cada vez menos utilizada. Então, gente, para casa hoje vocês vão ficar com a atividade aí do livro na página 268. Né? Então, a Pro deseja para vocês um bom final de semana, que fiquem com Deus nesse final de semana e façam a minha atividade de redação, que os alunos do segundo ano estão em débito comigo, viu, gente? A Pro está contabilizando aqui as atividades para que vocês obtenham nota. Então, a gente não está brincando de aula, né? Brincando de videoaula, a gente está realmente no período de aula. Então, fiquem com Deus.